e isso tem pesado em algum momento. Otávio, que é o volante que mais marca território, né? E que tem crescido muito com a bola, né? Bom, estava crescendo muito com a bola também na temporada, mas, Bruno, eu acho que condicionou. O Atlético tentou fazer o jogo do Maracanã para ferimentos leves e acabou, e ainda assim tomou um gol muito perto do fim do jogo. Mas tinha uma concentração e um envolvimento muito grande para fazer o jogo que fez ontem. Só que entre um jogo e outro, colocou os reservas contra o Red Bull Bragantino e não teve dificuldade no jogo. Foram 3-0. De novo, o Atlético não tomou gol. E o Donk destacou, né, assim, que a defesa tem, em algum momento, vacilado na temporada. Segundo jogo seguido, em casa, que não sofre gol e que tem mostra... um pênalti perdido no começo do jogo. É verdade, pelo Davidson contra o Red Bull Bragantino. E que mostra, assim, estamos inteiro. Eu acho que não está inteiro. Eu acho que está cansado, eu acho que está com algum nível de pressão. Mas isso os jogadores escondem. Porque em campo eles deixam tudo. Porque quando o Hulk perde o pênalti ontem, deu a sensação de que poderia ter murchado o time. Porque é um balde de água fria. Você começa num ritmo, você perde um pênalti e depois a bola não entra. Falei, cara, o que vai ser? Como manter esse nível? E deu pra sentir, não sei se você concorda, Donk, o Hulk, o Ronk é difícil. É um blend. O Donk com o Hulk. O Ronk, ele sentiu no jogo, não sentiu? Ele fica... Incrível Donk. O incrível Donk agora vai responder pra gente. Ele sente, né, na partida. Ele não consegue dar aquelas arrancadas que ele conseguia, a finalização. Ele sai um pouquinho da partida, né? E aí que aumenta o mérito do Daverson, né? Porque você está falando do Hulk que perde o pênalti, do Paulinho que desperdiçou 2 oportunidades claras. A segunda um pouco mais complicada, mas a primeira mais clara. E aí aparece esse protagonismo. Mas ainda assim, ainda que não tenha sido tecnicamente a melhor partida do Hulk por conta do pênalti perdido, ele dá assistência do segundo gol e uma entrega física, né? A idade desse cara, ele correndo, às vezes até recompondo, muitas vezes pelo lado direito, isso acho que é muito louvável. O quanto que teve entrega, até o Milito fala da paixão do jogo, acho que também passa muito por isso. Então isso acaba enaltecendo ainda mais essa partida de muita segurança. E eu não sei o quanto que isso vai influenciar na sequência do mata-mata, porque o Marra até falava do jogo de ida, a gente pode lembrar do que aconteceu no Morumbi. E para mim tá certo. Você tem que... mata-mata, é outro perfil de competição. Mas como o primeiro jogo é contra o River em casa, talvez a gente verá mais desse Atlético. Possivelmente. Porque vai tentar... vai precisar, né? Não vai poder decidir fora. Às vezes você até especula com fora, né? Dessa vez. O reencontro com o Nath Fernandes. Que é um jogador que foi importante aí recentemente pro Atlético. O Eugênio ontem foi muito bem, né? Quando ele comentou essa possibilidade Eu tenho que pedir desculpas. Então peça. Você quer pedir no ar ali pra ele? Você quer de joelho ou não? Não, eu vou no... Você pede agora e pede depois para ele, porque o Eugênio ontem falou que não estava gostando da formação do ataque do Atlético e colocaria o Daverson. A gente até discutiu se era no lugar, de repente, do Paulinho, no lugar de outro atacante. Ele falou que não, que era no lugar do Bernard. Na hora, para mim, só fez sentido porque era o Eugênio que estava falando. Eugênio querido. O Eugênio querido que estava falando. Porque eu não tinha ouvido ninguém assim buscar essa solução, e o Eugênio destacou e aconteceu no jogo. O nome mais pensado, assim, muito entre atleticanos, eu conheço vários, era o nome do Rubens. Porque, talvez, às vezes, a imprensa nacional vê o Rubens como lateral esquerdo. É preciso entender, o Rubens foi improvisado no lateral esquerdo, o Rubens é meia. Tem uma entrevista muito legal do Alex, falando dos grandes meias jovens do futebol brasileiro, e ele cita o Rubens, que ninguém conhecia, que era um jogador da base do Atlético e que era um camisa 10. Então, e o Rubens fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, era natural pensar no Rubens para quem conhece as coisas do dia a dia do Atlético e porque todo mundo está percebendo que o Bernardo está sofrendo para jogar. Está claro isso. Talvez até seja um papo com o Scarpa, que em algum momento também teve dificuldade, não no Atlético. O Atlético até ficou uns jogos lá sem fazer gol, né, no início, mas o Bernardo tá nítido, dá vontade de abraçar. A gente está entendendo. Ele quer, né? E o que é legal desse jogo é que a gente fala, lógico, o Daverson é um protagonista, é a grande história, mas assim, se as coisas deram certo, é porque o Hulk se adaptou bem ao lado direito do jogo, porque o Lianco fez uma partida gigante, mudando taticamente, o Scarpa, que passou do lado direito, foi pro lado esquerdo. Sem o Otávio.
sem que o é o Otávio. cara que marca então, assim, território. Tom. a gente não tá falando de um time que ganhou o jogo porque o Daverson foi iluminado e fez 2 gols. O Daverson foi iluminado, é o protagonista, mas é porque coletivamente muita coisa funcionou dentro dessa mudança. Sim. Até mudança na linha de 4 na hora de defender, com o Lyanco jogando mais como lateral. Então acho que o mérito, ainda que você tenha uma figura muito destacada com o Daverson, mas o mérito é todo coletivo. E por que o coletivo do Fluminense não funcionou? Por que foi engolido ou dominado pelo Atlético, como o próprio Mano reconheceu? Porque a proposta não parecia ser necessariamente entrar para estacionar um ônibus. Não sei se o Fluminense entrou para segurar... Quer dizer, poderia até ter entrado para segurar no 0 a 0. Era atrair o Atlético por muito tempo. Era um risco. Eu acho que o Fluminense até tenta jogar, mas não consegue. Eu acho que aí é mérito do Milito e mérito do Atlético. Do outro time. E falta encontrar alternativas para você ter um pouco de escape, né? O Fluminense, às vezes, quando está um pouco mais assim, tem a opção com Arias, por exemplo, e não existiu essa opção. Então, acho que essa foi a grande dificuldade. Naturalmente, esse é um jogo com o Atlético mais protagonista, mas o Fluminense poderia ter encontrado formas de você conseguir incomodar o adversário. E isso não existiu em nenhum momento. Teve um certo momento ali do jogo que parece que o Mano abraça também a questão dos pênaltis. Quando ele coloca Antônio Carlos, quando ele começa a mexer no time, já pensando ali em, opa, segura o que tem e vamos assim porque é o que vai dar. E aí o Atlético vai para cima. Ali talvez seja uma grande crítica do torcedor do Fluminense nesse sentido, né? Foi a leitura que o Mano fez na hora. Então, mas eu acho que aí a gente precisa ser... O Mano, ele pega o Fluminense, ele não monta o Fluminense, ele até participa na janela de contratações. E aí ele tem o elenco dele fica melhor. Ele consegue mudar bem, né, a equipe titular. E era um Fluminense que era a lanterna da competição. Então, acho que é preciso entender que, assim, ontem foi uma noite que eu pensei muito sobre isso. O Arthur Jorge, ele pega o Botafogo na 2ª rodada da Libertadores. O Zubeldia, na 3ª rodada da Libertadores. O Milito, no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. E não era uma final qualquer, contra o maior rival. O Mano pega no meio de tudo, sabe assim? E no meio do caos que era naquele momento. Eu acho que é preciso dar valor a esses técnicos que construíram com tudo adverso e sem terem planejado estar onde estão, eles conseguiram levar isso. Até o Paiva na semifinal da Copa do Brasil. Sim. Mas esses caras estavam de ontem, especialmente, eles estavam disputando uma quartas de final de Libertadores. É verdade. Eu acho que é grande. É claro que o torcedor do Fluminense hoje está com raiva, não sei o quê, tudo assim. Mas você não pode tirar os méritos de quem conseguiu mudar. A situação do brasileiro não está fácil. Não está fácil. Mas era pior. Mas era bem pior. Isso. É que eu acho também a atuação do Atlético, ela foi tão forte, né? Foi tão grande, que eu acho que até o torcedor, ele fala... Eu só queria ter visto o Fluminense jogando, pelo menos, né? E ele não conseguiu ver o Fluminense tentando de alguma... Quer dizer, tentando até estava, né? Mas conseguindo algo, né, Donk? E assim, quando a gente fala de uma atuação tão dominante, a gente pode partir ou do mérito de um ou do demérito do outro. E para mim, esse jogo passa muito, mas muito mais sobre o mérito do Atlético. Não acho que o Fluminense que tenha sido irreconhecível porque abraçou a ideia de jogar no contra-ataque, jogar de forma extremamente defensiva, amarrando a vantagem. Não, acho que o Atlético impediu qualquer esperança do Fluminense. Lógico que a gente pode criticar, poderia ter encontrado alternativas, pelo menos para incomodar um pouquinho mais. Mas acho que é muito mais o mérito do Atlético Mineiro e estou muito com marra nessa questão, porque você está falando de uma noite que foi ruim do Fluminense. O trabalho que tem acontecido de um time que estava numa situação muito complicada e até dentro da própria Libertadores, porque ele passa do Grêmio com muito mérito. Fez bons jogos contra o Grêmio, mereceu a classificação e acho que ontem acaba passando muito mais pelo Galo. E isso, essa sequência na Libertadores animava o Fluminense para o Campeonato Brasileiro. Agora você tem a eliminatória. Grandes atuações, a meu ver. O Colo-Colo não fez... Não é que foram bons jogos, é que quase que não dá para falar que fez jogos. Exato. Então isso... Eu gosto disso. Mas é lógico. Joga mal o jogo, que não era para ter jogado mal, tem que jogar o próximo Jogou mal os dois. Isso, né? Entendeu? Aí joga mal ali, fica todo mundo, não é isso tudo. Não fez uma boa fase, vira um não estou entendendo sobre qual aspecto você está olhando. Dos brasileiros, que são os que eu torço. Atlético, Botafogo e agora pro Flamengo. Entendo. Entendeu? É esse aspecto que eu tô olhando, Donk. Mas eu não tô falando nada que vai passar, vai ser campeão. Não, mas acho que é um candidato real, até
momento da competição, pelo nível, e acho que o Atlético, ele tem condições agora, até de calendário, de se preparar totalmente para isso. Não é o clube que, por exemplo, o Botafogo agora que vai ter que lidar com o mata-mata e com o campeonato de pontos corridos. E não estou falando que o Botafogo não tem a condição de ganhar os dois. Até falei mais cedo e repito, acho que tem condição sim. Só que o Atlético ele vai poder muito condicionar o calendário para essas competições. Não deixa de ser um ponto positivo também para um clube acho que... meio arriscado, Donk. Porque você vai estar em jogos de mata-mata que você pode até não cair, pode ir para a final... Sim. E não vai para lugar nenhum depois, se perdeu a final. E o grupo dos primeiros colocados, ainda que o Atlético consiga alcançar, por estar na primeira página, na primeira parte da tabela de classificação, se não pontuar no Brasileiro, pode terminar o ano como vice, estou falando teoricamente num cenário positivo. Sim, sim. Vice de Copa do Brasil, vice de Libertadores e 8º lugar, 9º lugar no Brasileiro, que... Pro ano que vem não resolve nada. Não resolve nada. Mas eu corro esse risco. Eu correria esse risco. Não estou falando de desencanar, desistir do brasileiro. Mas assim, mas não tem todas como as restrições... agora não focar em semifinal de Copa do Brasil e Libertadores. Não tem como, mas né? tem que terminar em quinto, sexto. Tem. Como é que faz? É difícil. O Atlético tem, inclusive, um orçamento... Mas você vai pegar o River, você vai rodar alguém ou tirar o pé contra o River? Não vai. Contra o Vasco, menos ainda. É que eu acho que é sobre os que vão entrar no Brasileiro, a conversa não pode ser assim, estamos só focados na Copa. Não. Os 3 pontos precisam acontecer de alguma forma. Sim. Porque para esse ano o Atlético já bateu a meta dele. Claro. De competições. Só que aí tem a meta do ano que vem, que é estar mais uma vez na Libertadores. E ele já chegou onde ninguém chegou, certo? O Flamengo ainda pode chegar, que é na semifinal das duas, não é isso? Só o Atlético, por enquanto, está nas duas. Então, Copas, né? uma coisa para mim é bastante clara e o Dom que tocou nesse assunto. O Milito assume em março, não montou o elenco. Ele assume conhecendo os jogadores. É que ele é um técnico muito... tem essas características, né? De estudar jogador, de conhecer elenco, A ele, qualquer que seja o resultado, hein? Perdendo na Semi, perdendo para o Vasco, perdendo para o River. A ele, para mim, tem que ser oferecido o direito de ter pré-temporada, de montar elenco, porque é muito claro que tem potencial. Sim. E outra, sabe qual que é o risco? Não foi para a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Ele já mostrou quem ele é. Alguém está vendo. É verdade. Ele sai, no dia seguinte ele vira seu rival. Porque assim, o aconteça o que acontecer é muito forte, né, você falar, mas assim, eu acho que já é uma demonstração que é um trabalho que tem que ter continuidade para a próxima temporada. Para mim, sim. Com certeza. Tomar 2 pancadas, 5-0, 5-0, é uma conversa, mas assim, dentro da lógica de um jogo disputado de semifinais, eu acho que o Milito é isso, ele precisa ter o tempo para conseguir organizar as ideias dele. E eu acho que quando a gente vê o Atlético tendo a atuação que ele teve ontem e que ele não vinha tendo ao longo desse ano, para mim, é muito mais do que... o Atlético oscilou, o Atlético estava cansado. Eu acho que o Milito foi entendendo os campeonatos. Ele foi falando assim, Copa do Brasil, não. Primeiro jogo fora, conseguiu o resultado. Então, aqui, ele poderia, contra o São Paulo, ter feito exatamente Talvez isso. Talvez o CRB tenha ajudado muito. Aí ele, aqui não. Tomou um 2-0, meu Deus, acabou. A Copa vai sair muito rápido. Então, não, eu estou contra o São Paulo, eu vou fazer essa estratégia. Aqui o valor que é dado para a competição é diferente do que em outros países. O que sobrou de objetivo para o ano, eu não posso correr o risco de ser eliminado. Então, eu acho que o Atlético poderia ter apresentado esse nível de futebol contra o São Paulo, contra o Red Bull Bragantino, contra o Criciúma. Mas contra o São Paulo quando? No Morumbi ou na Arena? Na Arena. Mas eu acho que... eu acho que a vantagem de 1-0 condicionou muito a volta. Sim, exato. Mas claro, o Atlético poderia. Ele aprendeu a jogar a competição para não fazer isso. Vamos lá, então, com a Vitória Leite, nosso convidado, para o lado da Vitória. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Scarpa? Bom dia aí para vocês. Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, Mário, Donk, Mário, todo mundo que está acompanhando a gente, ao Scarpa também que topou gentilmente estar aqui com a gente hoje. Bom, não tem como amanhecer diferente, senão feliz com uma classificação dessa para uma semifinal, né, Scarpa? Sim. Claro que eles vão fazer perguntas mais específicas sobre o jogo, mas queria que você falasse sobre como é, assim, eu até falei disso com você ontem, o primeiro gol foi uma dobradinha de campeões ali, sabe o que é jogar uma Libertadores? O tamanho de uma classificação dessa, da forma como foi ontem, como que foi viver essa noite de quarta-feira?
Bom dia Bruno, bom dia a todo mundo aí no estúdio. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. É realmente uma noite mágica, né? Uma atuação memorável da nossa equipe. Todo mundo se sentiu muito bem pós-jogo, não só com a classificação, né? Com o resultado, mas com a atuação da equipe. E poder dar assistência pro Deivinho, né? Já vem na memória grandes conquistas que a gente teve na época do Palmeiras. E tenho certeza que foi muito importante esse jogo, né? Vai ser muito importante para nos dar mais confiança pro que vem por aí. Bom, vou passar para vocês aí, né? Porque eu já vi que a galera tava falando mais cedo sobre até mudar você de lado, foi onde saiu o gol. Enfim, galera, toquem aí que a gente tá à disposição. Oi, Scarpa, Vitória, tudo bem? Mariana Spinelli aqui. A gente tem na tela os números do Scarpa pelo Galo na Libertadores. Então, com 9 jogos, jogo junto com uma pessoa corneta. Foi aquela hora que quebrou a televisão? Que deu uma explosão lá na minha casa. Eu falei, Scarpa, por que jogaram o Scarpa para a esquerda? Ele estava tão bem na direita. Enquanto eu terminava de digitar essa mensagem para um amigo meu, você cruzou e foi gol. Na mesma hora eu falei, eu mereci. Mas por quê? Você estava torcendo? Contra o Fluminense? Eu estava torcendo a favor da felicidade mineira, já que eu tenho uma prima atleticana. Sim. Scarpa, como que foi essa conversa para essa mudança de lado, a estratégia também do Milito de te tirar da direita, que estava funcionando tão bem, e como também funcionou do lado esquerdo? Então, eu confesso que quando ele me chamou, né, para mudar de lado, num primeiro momento, não recebi muito bem, assim... Porque eu estava fazendo, modéstia à parte, um grande jogo, acho que um dos meus melhores jogos, assim, aberto pela direita, com características de um ponta de origem, né? Coisas que eu não tenho de driblar, de ir muito para cima do marcador e tal. Então eu estava muito confiante, estava bem. Quando eu tive que mudar de lado, eu fiquei meio receoso, porém eu entendi a estratégia, né? Então quando eu vou mais para o lado esquerdo, a gente acaba alçando mais bolas na área. E já no começo do segundo tempo, com assistência pro Deivinho, fez valer a troca do Milito. E aí mais pro final do jogo eu volto para a direita de novo, então eu fico feliz que mostra que ele confia bastante em mim, né, independente do lado que eu jogue. E isso faz com que eu tenha mais confiança no meu futebol também. Ontem na entrevista coletiva o Milito chamou o Scarpa de um jogador espetacular. Bom, já que eu estou falando, vou lá, né? Scarpa, Mário Marra aqui, prazer falar com você. Um abraço também na Vitória. Scarpa, prazer, ontem, eu acho que eu vou pegar um caminho diferente. Ontem teve uma entrevista muito doída do Lianco, quando ele fala de fatores até emocionais, psicológicos, que a vida de vocês, atletas que estão ali expostos naquela arena, né? Vocês estão jogando muita coisa ali e o Atlético fez durante a semana um vídeo emocional muito bonito, né, com a participação do Hulk. Os jogadores estavam sabendo quem eles estão, vocês jogadores estão sabendo quem vocês estão representando, além apenas das suas carreiras e dos seus familiares. Tem muita coisa envolvida. E você sempre foi um cara que procurou ser diferente só do dia a dia do futebol. Você é um cara de leitura, você é um cara de lazer e me sopraram também que você mudou muito a sua alimentação para estar melhor, para estar mais profissional. Eu queria que você desse esse recado, Scarpa, da necessidade do jogador, e se você não viu ainda, depois bate um papo com o Lianco, porque ele abriu muito o coração, da necessidade do jogador mostrar para as pessoas que ele é um ser humano. E parabéns por ontem e pela carreira. Valeu, Mário. Eu não vi a entrevista do Lianco, mas fez uma excelente partida ontem, né? Afinal de tudo é o que importa, a gente entrar no campo e desempenhar o melhor que a gente puder. A alimentação eu mudei bastante mesmo assim que eu cheguei na Europa. Eu já tinha uma alimentação boa, né? Mas nada muito regrado assim. E eu fui embora do Brasil, campeão brasileiro, melhor jogador, mas com 13% de percentual de gordura, um falso magro mesmo. E aí lá na Inglaterra com um nutricionista português, ele já começou a pegar mais no meu pé e fez uma dieta especial lá. Fui para a Grécia com outro nutricionista português, ficou mais rígida ainda a dieta. E agora voltei aqui para o Brasil e estou com outro trabalho específico com um cara lá em São Paulo. E isso tem sido muito importante porque eu tenho
me controlado na alimentação. Eu gosto muito de doce, né? E todo mundo sabe, já estou há um bom tempo sem. Então, estou com uma alimentação... Estou bem fitness assim e fico feliz porque realmente tem ajudado no meu desempenho. Aí, Mari, Tá você tanto que tá no tempo. projeto... Eu também tô no projeto fitness, secando, mas aí é só ele ganhar um título que aí tá liberado, ele comeu O docinho, traquinas, Exato. É o único momento que está liberado. Controlado até o próximo título. Pode ganhar, fica tranquilo, eu te autorizo pra você matar à vontade. Ô, Mari, você sabe que nós que somos do skate, nós, Acho que eu não entendi direito. eu e o Scarpa somos do skate, e a gente gosta de viver experiências. Ele viveu uma experiência já em uma semifinal contra o River Plate, e foi um contexto absolutamente assim maluco, né, de pandemia, de estádios vazios e um jogo ou um confronto que foi também maluco, né, Scarpa? O que você está esperando para esse próximo? Porque chama muito a atenção, claro, o que a torcida do Atlético fez ontem na Arena, e acho que você pode falar sobre isso, mas o que também é o novo Monumental lá na Argentina, Scarpa. Ô, Bruno, o confronto contra o River 2020, nossa, foi um sufoco, hein? Foi, acho que, um dos jogos mais tensos, assim, da minha carreira. A gente fez uma excelente partida na Argentina, ganhamos de 3-0. E aí, em casa, primeiro tempo já com 2-0, eu substituído, já no intervalo. E, enfim, sufoco, gol anulado. Tenho certeza que vai ser um confronto muito difícil. Mas a gente está sonhando, né, com esse título da Libertadores e vamos fazer de tudo para conquistar. E em relação à torcida, eu até falei ontem em uma outra entrevista, foi acho que o jogo mais, não sei, impactante em relação à parte da torcida, né, desde que eu cheguei no Galo, que eles realmente, nos momentos difíceis ali, que a gente perdendo gols e tal, e eles apoiando, gritando o nome de jogador, e isso faz com que quem vive um momento ruim na partida pegue mais confiança, e foi primordial para que a equipe toda mantesse o foco e mantivesse o foco. Enfim, para jogadores que não estavam tão bem, retomassem a confiança e isso foi muito importante para a vitória. E você viu os vídeos da torcida vitória. Do River lá? Os vídeos da torcida do River lá, já viu? Vídeos novos? Não vi. Não, os vídeos, né, do que eles fazem no estádio, né? Sim. Com mais de 85, 86 mil torcedores, né? O ambiente lá vai ser legal também. Pra quem? Pra quem? Jogador, né? É o sonho de todo jogador, jogar jogos assim, com o estádio cheio, na Argentina, um time copeiro, é o sonho de todo mundo. Donk. Com certeza. Scarpa, que é o André Donk, prazer falar com você, parabéns pela atuação, pela classificação, um grande abraço para a vitória também. A gente falou mais cedo, né? Até teve muitos elementos que tornam esse jogo, acredito que o mais especial do Atlético na Arena MRV. Dessa sinergia com a torcida que você destacou muito bem. Acho que de elementos coletivos, né? A gente fala da sua grande atuação pelo lado direito, pelo lado esquerdo, do Hulk se desdobrando, jogando mais aberto pelo lado direito, do Lianco na segunda etapa como lateral, fazendo uma atuação exuberante. Eu queria saber como é que foi o papo com o Milito ao longo do jogo, sobretudo depois da mudança, né, com a entrada do Daverson no lugar do Bernard, para o Atlético ter um volume tão grande e até individualmente. Me chamou a atenção até um dado que a gente tem aqui no nosso ESPN Nitromedia, né, que coleta dados. Ontem você acertou 6 cruzamentos, foi o jogador que mais acertou cruzamentos em um único jogo dessa edição da Libertadores. Então, quanto que isso também foi condicionado como estratégia? Porque a partir do momento que você tem um Daverson no jogo, tem mais presença na área. Então, eu queria saber como é que foi toda essa estratégia ao longo da partida para que o Atlético tivesse, não só ofensivamente, um jogo muito bom, mas não corresse riscos defensivamente, mesmo com um time tão aberto. Então, principalmente no primeiro tempo, eu não percebi, até porque eu estava do outro lado do campo, né? Nenhum papo assim com o Milito para mudar alguma coisa, porque a gente realmente estava fazendo o que a gente tinha se programado para fazer, né? Então, as coisas estavam dando certo, o estilo do jogo da nossa equipe encaixou da forma que a gente esperava, então, do jeito que a gente trabalhou a semana e o que o Milito pediu, estava acontecendo tudo até um pouco melhor, né, do que a gente esperava. Então, acho que no segundo tempo, né, quando
até no final do primeiro tempo que eu vou pro lado esquerdo, o único recado que ele me dá é esse, que eu ia mudar de lado, e aí eu já entendi que com a entrada do Daverson, né, a gente acaba jogando mais bolas na área. Deu certo, né, e eu espero que continue dando certo, seja com o Daverson, com qualquer jogador. Mas ontem foi um jogo que, de tudo que ele pediu, assim, acho que a gente conseguiu fazer, acho que quase tudo. 99%. Ô, Vitória, é mais legal entrevistar o Scarpa ou o Daverson, hein? Porque a Vitória se diverte com o Daverson. Eu queria saber até depois do Scarpa como é que é carregar essa mala, hein? Imagina quando o Daverson chegou lá no Atlético. Não, o que será que ele falou pro Scarpa? Porque ontem até o Daverson falou na entrevista, não falou, Vitória? O Scarpa toda hora vinha falar comigo aqui durante o jogo, no campo. Acho que ele podia contar isso pra gente também, Vitória. Ele tem a energia de um Golden, né? Nossa, uma energia que não acaba. Mas o Golden é mais fofinho, né? É um pincher. É um pincher... Cara, eu não consigo... Não sei descrever o Daverson. Tem o Daverson pré-gol e o Daverson pós-gol também, né? Tem isso. Então, tipo assim, quando ele fez o primeiro gol e ele, né, começou a fazer algumas coisas lá, eu conversei, pedi para ele fazer o que ele faz muito bem, que é quando ele concentra na partida, igual antes do primeiro gol, ele faz coisas grandiosas, históricas, né? Ele tem marcado o nome dele, marcou o nome dele na história do Palmeiras, tem tudo para continuar marcando o nome na história do Galo. Mas eu pedi isso, concentrar na partida e assim, o objetivo dele e o meu, né, e o de todo mundo aqui é o título. Então, a gente vai tentar guardar a nossa ansiedade, as nossas comemorações ao máximo para comemorar apenas com o título. Mas ele fez uma grande partida e ele já é meio emotivo assim e tal, então é compreensível as atitudes dele às vezes. Ô Scarpa, eu vou passar para a Vitória também fazer a última pergunta, mas eu queria te mostrar uma coisa. Quando a gente falou que ia ter entrevista com o Scarpa, uma amiga minha de BH, a Júlia, falou assim, cara, mostra pro Scarpa o que eu fiz. Aí eu falei, o que você fez, Júlia? Ela fez uma tatuagem de um galo andando de skate. Aí eu falei, que é isso, Júlia? Ela falou, é que o galo, eu já sei que ele é doido, mas eu queria fazer uma coisa pro galo ficar mais doido ainda. Aí, e para incentivar o Scarpa, ela simplesmente meteu essa tatuagem, Scarpa. Você tá se sentindo à vontade em BH, com a torcida, com o elenco? Como que tá isso? É difícil andar de skate aqui, né? Com esse monte de morro. Não. Skate aqui em BH é um pouquinho complicado. Ainda bem que em Lagoa Santa tem uma pista muito maneira, mas eu confesso que eu tô alguns meses aí sem andar, né? Muita correria e tô priorizando mais minha família, meu filho, né? Muita viagem, então tenho pouco tempo com eles, tento aproveitar ao máximo. Mas foi uma homenagem velada, assim, bem legal essa da sua amiga. Vai, Vitória, pode fechar aí. Não, só para fechar, eu acho que eu vou aproveitar o momento para tirar uma curiosidade, eu até sinto dos torcedores, assim. Porque o Milito, perguntar sobre o Milito, que ele é um cara mais reservado, né? Ele, inclusive nas coletivas, ele fala muito sobre o grupo. Ontem eu perguntei sobre o fator passional do grupo, mas dele também, ele falou do grupo. Como que é esse Milito depois de um jogo como o de ontem, que, poxa, também é uma conquista para a carreira dele? Eu vejo que eles têm uma energia muito forte, ele, a comissão dele, vocês brincam muito entre vocês, mas ele é mais reservado quando vem a público. Então, como que foi ali, quando acabou e todos vocês se juntaram? O que você viu de um cara que tem tanta história no futebol também, viver aquele momento pela primeira vez com vocês? Olha, eu posso falar mais assim do dia a dia, né? Porque ontem eu fui pro doping, então acabou o jogo. Eu não vivenciei nada ali do vestiário. Mas assim, realmente ele é um cara mais reservado, é um cara que é muito intenso no dia a dia, nos cobra bastante e quando vai para a mídia ele assume sempre a responsabilidade, ele sabe o elenco forte que ele tem em mãos e ele tenta extrair o nosso melhor, né? E eu tenho certeza que essa conquista foi muito importante para ele, sem dúvida. É isso aí, rapaziada. Vitória importantíssima do Galão. Agora está classificado para a próxima fase da Libertadores. Vai acabar enfrentando o River Plate, né? Um dos maiores campeões, um dos times mais difíceis de se enfrentar em uma competição como essa. O Botafogo hoje espero entre o confronto do Peñarol e Flamengo. Provavelmente teremos o Peñarol.
classificado. O Peñarol, que é um time que não perde em casa, né? Não perde em casa, é um time bom lá no Uruguai. Eu acredito que o Flamengo não tem a mínima condição de se classificar com o futebol que vem jogando, né? Pelo elenco, pelo time, o Flamengo era para ter a patrolado. Mas pelo futebol que vem jogando, eu acredito que vamos ter uma final aí entre... Se o Flamengo se classificasse, eu acho que daria Flamengo por ter uma camisa mais pesada ali no clássico e tal. Mas como o Peñarol, vai dar Atlético Mineiro e Botafogo na final da Conmebol Libertadores. E só você que acredita vai deixar aí o seu comentário, sua opinião, o que vocês acham dessa minha tese, se realmente vai dar Galo e Botafogo. Vamos ver no jogo hoje à noite, né? Eu acho difícil. E todo mundo também está secando para que o Flamengo não passe. Porque é um time que, se deixar chegar, se os caras se recuperarem, é um confronto muito complicado, muito difícil, né, galera? Então, eu acho que vai dar Peñarol, Botafogo e Galo. Na semifinal, Peñarol e Botafogo. Botafogo vai meter um atropelamento para cima desse Peñarol, cara, que vai fazer o Flamengo se envergonhar de não ter passado, hein? Porque para mim o Botafogo hoje é o melhor time do continente, joga o melhor futebol. Se o Botafogo chega à final contra o Galo, vai ser um jogo muito difícil para o Atlético Mineiro. Mas é final única, né? Se o Milito encaixar ali a marcação, acertar sua estratégia no ataque, contra-ataque, consegue se classificar. Ontem o São Paulo só não se classificou porque o Caleri perdeu 2 gols, né, cara? Perdeu 2 gols e acabou complicando a situação. Mas teve tudo para se classificar no jogo de ontem. São Paulo, é aí que eu falo onde a camisa do Botafogo ela não tem peso, né? Só não se classificou porque os caras errou gol. Senão o São Paulo estaria nesse momento na semifinal. O Botafogo teve a chance de matar o jogo no primeiro jogo e acabou também não se classificando. E o Scarpinha tá aí, né? No Galo, não tá mais andando de skate. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não saia sem se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixar o likezão aí que ajuda bastante no engajamento do vídeo.